Hoje nós estamos iniciando uma série no canal Programador Inteligente, em que nós vamos, de uma forma bem divertida, criar projetos simulando que nós estamos criando para terceiros ou empresas. Nós vamos criar projetos divertidos, em que enquanto nós criamos esses projetos, nós vamos também aprendendo de uma forma didática, bem didática e divertida a programar. E na aula de hoje, nós vamos criar um projeto por uma universidade. Então, vamos lá? Agora nós vamos iniciar a série Criando Programas Divertidos, através da linguagem de programação Python. E bem aqui, hoje nós vamos criar um programa para universitários, ou seja, nós vamos criar um programa para uma universidade, para ela calcular se o aluno foi aprovado, reprovado, ou ele foi aprovado com distinção. Então, primeiro, nós vamos começar colocando um input, criando um input. Input. E agora vamos escrever aqui. Qual a matéria? Ou seja, a gente vai perguntar para o usuário do programa que nós vamos criar, que pode ser o professor, pode ser o coordenador, ou pode ser o próprio aluno, através do portal do aluno, seja lá o que for. Nós vamos criar, e de início, o programa vai fazer essa pergunta aqui. Qual a matéria? E nós queremos saber se nós passamos ou não. E agora vamos para o próximo input. Input. Agora nós vamos querer saber quanto aluno ele tirou na primeira avaliação. Então, vamos lá. Quanto o aluno tirou na primeira avaliação. Agora eu vou fechar aqui. Esse aqui é o nosso segundo input, ou seja, vai ser a segunda pergunta que vai ser feita. Deixa eu fazer um negócio aqui melhor. Quanto o aluno tirou na... Vou colocar esse número aqui. Quanto o aluno tirou na primeira avaliação. Agora nós vamos para o terceiro input. Input. E... quanto o aluno tirou na segunda avaliação. Final. Pronto. Então aqui a gente vai obter essas três respostas aqui. Mas para isso, agora é necessário que nós primeiro venhamos colocar... Essa primeira pergunta vai ser em forma de string, né? Vai perguntar qual a matéria. E a pessoa vai escrever, digamos, linguagem de programação. Aí essa daqui, quanto o aluno tirou na primeira avaliação. Então ele vai colocar, digamos, tirou 9. Então é um número. Então a gente vai colocar um float. Porque geralmente as notas elas vêm com casa decimal. Nós vamos colocar o float. Float. E aqui também. Float aqui também. E agora a gente vai criar uma variável para as três. Agora nós vamos fazer com que a resposta das perguntas elas venham se tornar o valor que está embutido, ou seja, que está dentro de uma variável. Ou seja, uma palavra que nós vamos criar. Aqui. Nesse caso aqui, ele faz uma pergunta da matéria, vou colocar ela como matéria. Então a primeira variável vai ser matéria. A segunda variável eu vou colocar AV1. E a terceira variável AV2. Então, essa variável matéria, ou a variável AV1, ou a variável AV2, vão receber um valor. E qual é esse valor? É a resposta do input, a resposta que for dada ao input.
Agora nós vamos vamos fazer um cálculo, que vai ser o cálculo da média, para saber se o aluno ele passou ou não. Então nós vamos criar um input chamado média final, média final, média final. Agora nós vamos fazer uma conta. Nós vamos colocar aqui o AV1, ou seja, quanto o aluno tirou no AV1, mais quanto ele tirou no AV2. Nós vamos dividir isso tudo por 2. Aí nós vamos saber qual é a média final. Então, a resposta do AV1, que é a V1, que é a variável AV1, e a variável AV2. Variável AV2. E aí, no final, nós vamos dividir por 2. Aí vamos ter a média. Agora, eu vou colocar aqui um if, uma condição. Vamos criar a condição. E a nossa primeira condição é a média. A média final. Média final, que é essa variável aqui, ou seja, é o resultado do cálculo, seria a média final. Se ela for igual, se a média final for igual a esses dois sinais de igual, significa que é igual. Se a média final ela for igual a 10, vou colocar agora 2 pontos. O que é que vai acontecer? Nós vamos criar um print. E nesse print, nós vamos colocar uma frase. E é a seguinte frase: o aluno foi aprovado em... E agora eu vou colocar a chave e dentro matéria. Por que eu coloquei isso? Porque vai ser essa variável bem aqui. Essa daqui é a variável matéria, que é essa aqui. Ou seja, nessa resposta bem aqui, o usuário ele vai escrever, a gente vai aparecer a pergunta qual a matéria e vai escrever. A matéria, digamos, linguagem de programação. E a resposta vai aparecer bem aqui, linguagem de programação, no lugar de matéria. Isso daqui é a variável que vai receber o valor. O aluno foi aprovado em... com distinção. E agora eu vou colocar, pois obteve média máxima. Pois obteve média máxima. Então esse daqui vai ser o primeiro input. Eu vou colocar aqui agora um F na frente, de F-string. Então vai ficar, o aluno foi aprovado em... Aí a matéria que ele escolher com distinção, pois obteve média máxima. Isso vai acontecer caso essa condição ela venha a ser verdadeira, ou seja, caso o aluno tire, a média do aluno seja 10. Caso vocês não estejam entendendo o que significa esse F, F-string, porque esse colchete, nós temos aulas explicando tudo isso aqui. O que significa o F-string, em que eu dou a base, uma playlist que eu dou toda a base do Python, da linguagem de programação. Agora vamos para a próxima condição. Então nós vamos criar um elif. Elif. E agora bem aqui, eu vou colocar a próxima condição, que vai ser média final vai ser maior ou igual a 7. Então a próxima condição que eu vou criar vai ser caso a média final, o aluno ele tire uma média final maior ou igual a 7. Ou seja, se ele tirar uma nota maior ou igual a 7, ele é aprovado também. Então eu vou criar um print. Vou colocar logo aqui na frente o F, do F-string. E vamos lá. Agora eu vou escrever. O aluno foi aprovado em... O aluno foi aprovado em... Aí eu vou colocar a chave. Dentro dessa chave eu vou colocar a variável matéria. Para receber a resposta. Foi aprovado com uma média de
E de novo, a chave. Aí bem aqui eu vou colocar o resultado, o valor, que vai ser o resultado desse cálculo aqui. Eu vou colocar a variável Ctrl+C e Ctrl+V. Eu vou colocar essa variável média final. E aí vai receber a resposta aqui, a resposta do cálculo. Então, agora eu vou fechar com aspas aqui. E a nossa segunda condição foi criada. Se essa condição, ou seja, primeiro vai vir para essa condição no nosso programa. Primeiro vai cair nessa condição. Se essa condição aqui ela for verdadeira, então vai ficar por aqui. Então vai cair esse print aqui. Ou seja, qual é a primeira condição? É se a média final for igual a 10. Agora, se ele tirar, digamos, a média final for igual a 9 ou 8, vai cair nesse aqui. Essa condição aqui vai ser uma verdadeira. E a média final maior ou igual a 7. Então vai vir para essa condição. E aí vai cair esse print aqui. Esse print bem aqui. E agora nós vamos para o último print. Que é caso, digamos que a média ela não foi igual, a média final não foi igual a 10. E digamos que o aluno ele não tirou também uma nota maior ou igual a 7. Então vai vir o else. Que é o caso contrário. Ou seja, se nenhuma dessas duas condições aqui, essa ou essa, forem verdadeiras, vai cair nessa próxima condição. Que é o else. Que se o aluno ele não tirou uma nota maior ou igual a 10, não tirou uma nota igual a 10, ou não tirou uma nota maior ou igual a 7, é porque ele tirou uma nota menor do que 7. Então sobra essa alternativa. Ou seja, significa que ele foi reprovado. Então nós vamos criar um print falando que o aluno foi reprovado. Print. Primeiro aqui o f de fstring. E nós vamos colocar o aluno foi reprovado em o aluno foi reprovado. Nós colocamos, eu coloco essa chave e coloco aqui dentro a variável matéria. Matéria. Com uma média de... E agora vai vir de novo chave. E aí eu vou colocar aqui o resultado do cálculo, que vai ser a média final. Ctrl+V, média final. Então, nesse exato momento, eu vou só fechar agora entre aspas e aqui. Agora o nosso programa está pronto. Nós acabamos de finalizar o nosso programa. Agora eu vou colocar ele para rodar. Vou apertar Ctrl Enter e ele vai começar a rodar. E aí eu vou conseguir explicar, eu vou tentar explicar de novo para que nós possamos entender, para quem ainda não entendeu direito algumas coisas a respeito desse código. Apertar para nós entendermos, apertar Ctrl Enter. Ó, aí o que o input fez? Fez com que aparecesse esse box aqui. O usuário vai responder, vai aparecer a pergunta qual a matéria, e aí o usuário vai escrever linguagem de programação. Essa daqui vai ser a primeira matéria e nós vamos conferir se o aluno passou ou não. Aí quanto o aluno tirou na primeira avaliação, que é esse input bem aqui. Quanto o aluno tirou na primeira avaliação. Agora nós vamos escrever a nota. Digamos que ele tirou 10 na primeira avaliação. Agora para a segunda pergunta. Quanto o aluno tirou na segunda avaliação? Que é essa pergunta aqui, esse segundo input. Quanto o aluno tirou na segunda avaliação? Agora, digamos que o professor, o coordenador, o próprio aluno esteja escrevendo, né? Que não sabe se passou ou não. Então, digamos que ele tirou 10. Eu vou apertar aqui 10. É óbvio que ele passou, mas vamos lá. Eu vou apertar agora Enter e vai aparecer essa resposta aqui. O aluno foi aprovado em linguagem de programação com distinção, pois obteve média máxima. Ou seja, caiu nesse print bem aqui. O aluno foi aprovado em... Aí bem aqui caiu a resposta, essa resposta bem aqui que nós demos. Linguagem de programação. Ou seja, o aluno foi aprovado em linguagem de programação com distinção, pois obteve média máxima. Ou seja, caiu nesse daqui, nessa primeira condição, que ela foi verdadeira. Agora, vamos fazer com que ele caia nessa segunda condição, nesse elif. Vou apertar de novo aqui Ctrl Enter para rodar de novo o programa. Qual a matéria? Linguagem de programação, né? Qual a matéria? Linguagem de
linguagem de programação. Quanto o aluno tirou na primeira avaliação? Eu vou colocar 8. E na segunda eu vou colocar 9. Agora eu vou apertar Enter. E apareceu: o aluno foi aprovado em linguagem de programação, com uma média de 8.5. Ou seja, o que aconteceu? O programa primeiro veio para essa condição. Ele viu que não bateu, porque o aluno não tirou uma nota, uma média igual a 8. Foi uma média igual a 8,5. Ele não tirou, quer dizer, uma média igual a 10. Foi uma média igual a 8,5. Então, ele veio para essa segunda condição aqui. E ele viu que a média final ela ficou acima de 7. Acima de 7, que foi 8,5. Ele tirou. Então essa condição é verdadeira. Então veio para esse print, que foi: o aluno foi aprovado em linguagem de programação, que foi a nossa primeira resposta, com a média. Ele já mostrou o cálculo daqui, que foi 8.5. Aí agora nós vamos para essa condição. Digamos, caso essa primeira condição seja falsa e essa condição seja falsa, vai cair nessa, que é quando o aluno tira uma nota abaixo de 7. Então vamos lá, para a próxima simulação. Ctrl Enter. E agora eu vou colocar linguagem de programação com a matéria. Linguagem de programação. Quanto o aluno tirou na primeira? Digamos que ele tirou 5. Primeira avaliação. Na segunda avaliação ele tirou 4. Eu vou apertar Enter. E o que apareceu? O aluno foi reprovado em linguagem de programação, com uma média de 4,5. Ou seja, é nessa condição, na última condição, que fala: o aluno foi reprovado com uma média de... Então, nós aqui finalizamos essa aula de criação, em que nós criamos um programa para uma universidade, ou para ser usado por um aluno, através do portal do aluno, ou por um professor, ou pelo coordenador, e aí vai.